torcedor, fala torcedora, e o volante e capitão do Grêmio, Maicon, acaba de dar uma entrevista esclarecedora sobre o momento do Grêmio e sobre como o vestiário, como os jogadores estão trabalhando o momento atual da equipe tricolor. Depois daquele episódio que aconteceu depois da vitória contra o Bragantino na Arena ontem, em que o Maicon pediu ao Renato para ser substituído do jogo e foi direto para os vestiários, o Maicon foi para a entrevista, foi para os microfones e falou: bom, eu quero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like no vídeo e vá deixando um comentário aqui sobre o que você acha de todas essas frases que o Maicon deu na coletiva, e eu vou pensar as mais importantes aqui porque o posicionamento dele é muito importante. Primeiro, ele falou sobre o episódio em si, né? Diz que não teve nenhuma discussão com o Renato, que ele não está insatisfeito com o Renato, não tem racha no vestiário. O que existe por parte do Maicon é um incômodo com o futebol que o Grêmio está jogando. Ele, Maicon, e os jogadores entendem que o resultado está vindo, o Grêmio está classificado na Libertadores, está nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai ter o jogo contra o Juventude, mas está numa colocação que não é a do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e que o Grêmio se cobra muito por isso. Pelo menos essa foi a palavra do Maicon. E aí, sobre o episódio, para fechar, ele garantiu que a irritação dele, a insatisfação dele é com o Maicon, é consigo mesmo. Ele, Maicon, não está rendendo o que ele acha que poderia render, ou como ele gostaria de render e ajudar o grupo, ajudar o Grêmio. Ele garante que não há nenhum problema, como por exemplo, numa pergunta que foi feita pelo colega Gustavo Berton, do Grupo Disney, né, os canais Fox e ESPN, até numa comparação com o São Paulo, quando ele também manifestou uma insatisfação, mas era com o clube. E aí a pergunta do Berton foi: você tem alguma insatisfação com o Grêmio? O que te incomoda agora? E aí ele disse: olha, não tem nada a ver com o Grêmio. O que tem a ver, e não tem a ver com o São Paulo também, né, é uma situação diferente. O que tem a ver agora, o meu incômodo, a minha irritação, a insatisfação, é com o que o Grêmio pode render e não está rendendo. Então o Maicon, ele foi bem sincero até em relação a isso. E por isso que eu coloquei esse título aqui no vídeo, né? A entrevista para mim é esclarecedora porque até agora a gente não tinha visto posicionamentos contundentes como o do Maicon, seja de jogadores ou mesmo do Renato, da diretoria de futebol, do vice Paulo Luz, ou mesmo do presidente Romildo. Ninguém falou com a sinceridade que o Maicon foi aos microfones falar sobre o momento do Grêmio. E aí o Maicon também falou sobre a sua parte física, diz que se sente desgastado, que ele tem que trabalhar às vezes 2 turnos e não participar de um jogo ou de outro para poder render em determinadas partidas que são partidas-chave, né? São jogos mais importantes. Então ele também tem esse cuidado, garante que trabalha 2 turnos muitas vezes para tá com esse condicionamento físico mais aprofundado, mais em dia para fazer esses jogos. Então toda essa questão também tem atrapalhado o Maicon. Ele falou em determinado momento da coletiva, né? Eu não sou mais um menino, eu tenho 35 anos. Então a gente sabe, né? A gente acompanha o Grêmio, acompanha futebol, a gente sabe que o Maicon não tem mais toda aquela capacidade física. O Maicon até mesmo no início do ano tinha que fazer uma cirurgia, acabou não fazendo, então ele tem um problema crônico no joelho. Então assim, essa parte física o Maicon também tratou com bastante sinceridade assim, sobre o seu momento. Mas eu quero fechar esse vídeo até com uma informação bem importante que o Maicon deu a respeito dos jogadores, do vestiário, de como está sendo tratado o momento do Grêmio pelos jogadores, dentro das portas do vestiário da Arena. O Maicon falou uma frase muito importante: nós temos feito reuniões, fizemos vários encontros para cada um falar o que está achando. O Grêmio tem feito reuniões entre os jogadores para cada um se manifestar: olha, eu estou insatisfeito com tal coisa, eu acho que a gente não está dando gás aqui, eu acho que a gente poderia ter um melhor desempenho dessa forma, a gente errou dessa forma no jogo, a gente fez isso de certo. Então assim, o Renato tem também participado dessas reuniões, mas o Maicon falou especialmente sobre os jogadores: olha,
nós temos feito reuniões para cada um falar o que está achando, para tratar tudo com clareza. Pelo menos essa é a leitura que eu faço do que disse o Maicon. Os jogadores estão tentando tratar de tudo com a maior clareza possível. E essa palavra do Maicon, pelo menos na minha visão, é o que não tinha sido dado até agora, né? O que não tinha sido trazido à tona, seja pelos jogadores, como eu disse, ou mesmo pelo Renato, ou mesmo pelo presidente Romildo, pela direção de futebol da equipe do Grêmio. Mas eu, pelo menos, entendi que a entrevista do Maicon ela é bem esclarecedora em vários pontos, ela dá várias informações importantes sobre o momento do Grêmio e, além disso, é claro, ela esclarece também o que foi o episódio do jogo contra o Red Bull Bragantino, onde o Renato e o Maicon ali, né, não sei se cobraram, me parece que o Renato cobrou assim o Maicon, e aí o Maicon disse então que não estava rendendo o que ele queria, e aí ele saiu, foi direto pro vestiário. Mas então, essa é a versão do Maicon a respeito de todos esses fatos, de tudo que aconteceu no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas o que vem acontecendo do Grêmio também, de ter resultados, ter vitórias, mas nem sempre tem um desempenho tão bom assim. Para fechar agora de vez, o Maicon entende que o Grêmio não voltou tão bem assim na pandemia, não voltou no nível que gostaria. Fez alguns jogos bons, mas não tem o nível que tinha antes da pandemia, não voltou com o padrão que gostaria. Foi mais ou menos essa a expressão que o Maicon utilizou sobre o momento do Grêmio pós a paralisação, na verdade, dos campeonatos. A pandemia continua, mas pós-paralisação dos campeonatos e na retomada dessas competições no Brasil e com o calendário 2020 aí que vai se estender em 2021. Se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo aqui do canal, vai aqui embaixo, ó, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário aqui também o que você achou dessa entrevista do Maicon, o que você está achando no momento do Grêmio, você concorda com o que foi dito pelo Maicon? Você concorda comigo? Já que eu tive essa leitura de que a entrevista ela foi bem sincera, esclarecedora e que até agora não tinha acontecido uma manifestação com esse peso, com essa repercussão, retumbando dessa forma, vamos dizer assim. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Fiquem ligados também porque a qualquer momento eu tô voltando aqui no canal com mais informações da dupla, hein? Valeu!